Dando continuidade ao nosso vídeo de customizações de vara de Fly Fishing, parte 2, vamos entender então as especificações e nomenclaturas de cada item que compõe o nosso blank ou a estrutura tubular das nossas varas de pesca com mosca. Muito bem. Quando se bate o olho em um equipamento de fly, geralmente nós observamos, ou pelo menos eu observo, o padrão do cabo, e ele já me diz muito do equipamento, tá? Vocês vão entender na sequência de vídeo o porquê disto, e essas especificações elas existem não por um critério de gosto pessoal, e sim por um órgão que é determinante para a pesca esportiva internacional, que seria o IGFA, ou International Game Fishing Association, ou Associação Internacional de Pesca Esportiva. Lá vocês vão encontrar todas as especificações que nós temos que seguir para assim termos o aval de uma homologação ou de andar dentro de um parâmetro condizente a este órgão que regula toda a nossa pesca esportiva internacional, tá? Para isso, vocês podem pesquisar que equipamentos antigos a modernos seguem essas padronagens, com ressalvas de algumas marcas que mudam algumas partes ou item, mas sempre tabelados dentro deste órgão, para que assim, se houver uma homologação internacional, ela seja então aprovada. E isso pode acontecer na vida de qualquer pescador ou mosqueiro, tá? E para isso você precisa estar então com o seu equipamento todo dentro deste padrão. Seja ele a vara, a linha de pesca com mosca, o seu becken, o líder, o shock tipped, o anzol e tudo mais que estiver correlacionado então à sua homologação. É bom então para aqueles que se aventuram a fazer a montagem, construção, restauro, alterações de material de água salgada para água doce, se assim puder e o equipamento permitir, seguir as padronizações determinadas por este órgão. Quem tiver interesse, vá lá no site e leia de forma mais profunda o assunto, assim especificando o item que você deseja alterar ou se aprofundar. Eu vou falar aqui de forma superficial, e quem tiver interesse, vai no site deles e procure se informar. Este padrão de cabo, então, ou de empunhadura, tá? Ele tem um shape e tem um nome que nós devemos, então, entender para, assim, identificarmos que ele tem um formato muito popular, tá? Conhecido para água doce. Então, quem já olha esse padrão de cabo aqui já vai dizer que a vara é indicada para água doce. Já começa a primeira especificação aí. Como é o nome desse shape aqui? Ele é conhecido como reverse, half, haul, cork, grip. Ou seja, trocando para o nosso português aqui, cabo de cortiça, meio poço reverso, tá? Ele é muito popular. Vocês podem observar aí que todos os equipamentos aí mundialmente falando de fly, vocês encontram muito esse modelo aqui, com salvas exceções aí de modificações, que nós vamos entrar no mérito. Por ele ser um cabo muito popular, ele atendeu a essas especificações. Não quer dizer que você não vai usar um padrão desse em água salgada. Vai, com certeza vai. Só que o blank vai ser apropriado para tal. E os itens que compõem também para aguentar a salinidade do ambiente, né, que nós estamos nos referenciando. Muito bem. Esse formato de cabo, então, ele tem um comprimento básico, que é geralmente 7 polegadas, que dá em torno de 18 centímetros. Esse cabo aqui é muito específico para varas até peso 7, se assim usados para água doce. Já no padrão 8, 9, 10, já começa a ser de um outro modelo, né? Nós vamos entrar no mérito mais à frente. E por que desse modelo aqui ser mais indicado e ter esse formato? Não é à toa, tá?
Essa parte aqui, que é mais rebaixada, eles chamam de poço, tá? Meio poço, porque só tem este lado, não do lado de cá, tá? Então tem meio poço. E o pescoço seria essa parte mais afunilada aqui, digamos assim. Essa empunhadura aqui, ela tem, na nossa mão, nós temos então 3 pontos de contato que vai ter com o cabo. Se eu pegar a vara nesse sentido, e não vou arremessar assim, com certeza ninguém arremessa desta forma, né? Você tem então, nesta parte central aqui, uma dimensão de aproximadamente 1 polegada, que é o que predomina lá as especificações. Mas aqui, neste ponto de rebaixo, nós temos aproximadamente 7/8, tá? Nessa parte aqui, mais alta, 1 polegada e 1/8. Nesta parte aqui, indo para a extremidade, mais ou menos 1/4 da extremidade, 7/8. E aqui, nesta parte final, aproximadamente 5/8. Então, essas dimensões são para assim melhor ajustar de forma geral a mão do pescador, tá? Considerando então que essa parte central fica bem apoiada, nós temos então esta meia parte de rebaixo aqui, que é para evitar que a mão escorregue, se assim a mão estiver molhada, não é? A cortiça já é um material bastante interessante, que ela não deixa escorregar facilmente, se assim estiver bem conservada, né? Então vamos falar disso também. Outra parte aqui seria esta parte mais fina. Não condiz colocar então o polegar, mas sim o indicador. Porque o indicador, com este padrão de pegada aqui, você tem mais precisão. E lembrando que você pescando com equipamento em água doce, você precisa, logicamente, os de peso mais baixo, você precisa de mais precisão do que de força, tá? Porque você vai pegar peixes menores. Salvo a exceção do equipamento 6/7, que você precisa talvez empunhar, no caso aqui, o polegar. Já começa a ir para uma categoria de peixes um pouco mais pesadinhos, tá? Mais agressivos. Muito bem. Levando então esse item em considerações, nós temos um padrão de cabo com pequenos ajustes aí de alguma marca para outra, um cabo bastante versátil aí em grande maioria das varas de pesca. Nós temos então aqui o próximo modelo, seria um padrão bastante antigo, tá? Um shape bem antigo, utilizado nos séculos passados, vindo aproximadamente até 1940, 50, você encontra esse padrão aqui de shape, que é muito usual de se encontrar em varas antigas, de bambu, como também algumas de fibra de vidro. Esse shape aqui é conhecido então como cigarette cork grip, ou, trazendo para o nosso português, cabo de cortiça tipo charuto. Ele é um modelo de cabo que ele não tem a parte do meio poço, nem na frente nem atrás. Ele é praticamente quase homogêneo, com pequenas variações aí, mas o shape desse modelo lembra muito um charuto. Por que desse sentido aqui, desse padrão de cabo? Indicado então para varas de 6 para baixo, ele tem uma empunhadura que se pode tanto utilizar o polegar como também o indicador. Ou seja, você pode imprimir um pouco mais de força ou um pouco mais de precisão, dependendo do jeitão que você assim se adapte melhor. E por que desse modelo não ter então nenhumas concavidades para acomodar melhor a mão, tá? Por ser justamente indicado para vara de pesos baixos. Com isso, peixes mais de porte menor. E outra indicação também do shape é por ser a carretilha travada no final. Como nós podemos observar aqui nessa demonstração, a carretilha sendo colocada aqui na parte final, onde a trava então é fixa e a móvel corre por cima. E assim nós travamos a nossa carretilha. De forma que se tivesse qualquer elevação aqui, atrapalharia essa entrada e saída de troca de carretilha para assim montar a vara. Como também toda a estrutura do peso da massa da carretilha fica concentrada bem no final
da vara de pesca. Isso era uma metodologia que assim antigamente se utilizava, né, há séculos passados, vamos dizer assim, tá? Esse jeitão aqui que vocês estão vendo do cabo, ele traz então um padrão de dimensão aproximadamente nessa extremidade aqui de 13/16 avos de polegada. A mais ou menos um quarto do comprimento todo, nós temos 15/16 avos de polegada, mais ou menos nesse ponto, tá? Na parte central, que seria a parte mais alta, se assim ele tivesse a parte bem mais alta, o máximo que você poderia utilizar seria 1 polegada. Caindo aqui para baixo, em 15/16 avos de polegada, e voltando de novo à extremidade com 13/16 avos de polegada. Ou seja, até o meio você tem um rebatimento aproximado com pequenas variações, mas a grosso modo ele não tem então esses rebaixos para melhor apoiar a mão, tá? É um jeitão desse modelo de cabo. Quem pesquisar vai encontrar esse jeitão aí, que não é muito, digamos assim, usual. O próximo cabo ou empunhadura que nós vamos mencionar aqui é este modelo aqui, tá? Este modelo aqui é conhecido como Hall-Wells Cork Grip, um shape muito utilizado por equipamentos da marca Fenwick. E o que me traz aqui de identificação quando assim nós falamos desse modelo? Que o padrão é utilizado em varas de pesca com mosca, tá? E a sua trava da carretilha fica na base, ou seja, vamos entender isso melhor. Nós fixamos a carretilha aqui e vamos travar na parte superior, aqui, tá? Nós vamos travar a carretilha aqui, ó. De forma que, se nós tivermos então meio poço nesta área aqui, atrapalharia um pouco esta condução aqui de troca da carretilha, tá? E o que me traz também a massa da carretilha ficando bem na parte final da vara de fly. Outra indicação também de que o equipamento é um equipamento do começo de varas tubulares, tá? Com fibra de vidro. Já se mostra uma característica antiga. Outra coisa também que nós temos que levar em consideração é que a empunhadura, sendo desse jeito, não é indicada para o indicador, e sim para o polegar, o que vai garantir aqui uma maior pressão para o arremesso. Isso nos leva logo a pensar que o equipamento daquela época, com fibra de vidro, era um equipamento mais pesado, apesar de tubular, tá? Sendo isso, as suas dimensões e especificações ficariam aproximadamente aqui, nesta parte mais elevada, 1 polegada. Aqui no meio poço, no rebaixo, seria 13/16 avos de polegada. Aqui na parte mais alta seria 1 polegada e 1/16 avos. E aqui repete-se essa mesma dimensão aqui que nós temos nesta parte do rebaixo. 13/16 avos de polegadas, tá? Com isso nós temos então o comprimento seguindo 7 polegadas, em torno de 18 centímetros, tá? E este tipo de empunhadura já fica característico a varas de modelos antigos, né? Então, olha quanta informação nós temos que observar quando assim nos deparamos com cabos de varas de fly. O próximo que eu vou mencionar seria este modelo aqui, que nós encontramos usualmente em varas de água salgada, de numeração 7 para cima, ou de água doce também. Ele é uma empunhadura para uma mão só, tá? Conhecido então como Full Hall Cork Grip, ou seja, cabo de cortiça, poço completo. Ele possui então esta concavidade e esta concavidade, de forma que, já olhando para o shape, eu já sei que eu tenho uma empunhadura para polegar, ou seja, para ter peixes e arremessos com mais força do que precisão. Não que a gente não consiga ter precisão,
mas significa que eu vou ter uma briga com peixes maiores e um arremesso que eu preciso ter mais força, imprimir mais força. E com isso eu preciso ter um shape aqui que me dê uma ergonomia que assente melhor. Vamos entender então. O comprimento base de um padrão de cabo desse continua sendo 7 polegadas, em torno de 18 centímetros. As suas dimensões então, aproximadamente aqui, nessa parte mais alta, 1 polegada e 1/8. Na parte do primeiro rebaixo aqui, em torno de 15, 16 avos. Aqui, em torno de 16 avos. E nesta parte mais alta aqui, 1/8. Repete-se aproximadamente essa mesma dimensão. Isso é mais ou menos o que as especificações condizem. Por que disso? Esta parte mais central aqui da nossa mão, ela precisa ter um apoio central aqui mais alto, para assim acomodar melhor a palma, não é? Por sua vez, se eu girar aqui e posicionar o meu polegar, ele se encaixa nesse rebaixo bem, me garantindo então uma força maior para imprimir o meu arremesso. Por sua vez, quando eu estou brigando com o peixe, a minha mão pode escapar para a parte de trás ou também no arremesso, fazendo com que esse rebaixo acomode bem a minha mão. Por isso é bom que o mosqueiro, antes de fazer o arremesso, ele conduza bem a empunhadura do cabo de fly aqui na hora, tá? Da hora do seu arremesso. Ajuste bem a sua ergonomia na sua mão. Um outro detalhe, quando nós subimos um pouco a categoria de peso da vara, indo para uma categoria um pouco mais alta, 9, 10, 11, 12, nós podemos ter um cabo então alongado para 8 polegadas, tá? Ainda condizente com a IGFA, ou seja, aproximadamente 20 centímetros, tá? Isso eu ainda estou falando de uma vara de uma mão, tá? E aí, quando você sobe de categoria, nós temos então que levar em consideração outro padrão de cabo que nós vamos comentar agora. Fazendo aqui uma alusão sistemática no nosso sistema, nós temos então um padrão de cabo que ele vai ter a sua empunhadura e vai ter um outro acessório mais à frente. Isso para varas de peso 10, 11, 12, que vão ter briga com certeza em água salgada, tá? É chamado esta parte aqui adicional do cabo. Nós temos o cabo então com aproximadamente em torno de 8 polegadas, 20 centímetros. Nesse entremeio aqui do blank, nós temos 3 polegadas, tá? 3 polegadas, e aqui sim você tem o cabo de luta. Para que serve isso então? Nós temos então o arremesso, e depois, quando assim arremessarmos, se houver o ataque de um peixe, nós podemos ter uma pressão muito grande no blank, fazendo que há necessidade de você ter a segunda mão aqui apoiando. Para isso você tem que ter uma carretilha com boa fricção, né? Um bom freio, de forma que você possa assim brigar com as duas mãos, mas a vara ser ainda uma vara para arremesso de desta forma. Então, tá? Nós temos que passar as especificações do nosso cabo de luta, tá? Esse cabo de luta, ele fica com aproximadamente na parte central 13 e 16 avos de polegadas. E nas duas extremidades, 5/8 de polegada, tá? Seu comprimento aqui é aproximadamente 5 polegadas e meia, ou 14 centímetros. Sendo dispostas, então, 3 polegadas acima do cabo de cork grip. No caso, o cabo que você vai usar para arremessar, tá? Sendo que algumas pessoas podem, então, achar interessante, e vou aplicar, então, este segundo apoio aqui, né? Ou o nosso cabo de luta, em varas de peso 10, para assim melhorar aí a disponibilidade de briga com um peixe mais pesado. Doce engano, porque você vai acabar fazendo um estresse maior nesta parte mais de cima do seu blank, de forma a talvez vir a quebrar com certeza com uma briga em peixes pesados, tá? Você tem que entender que
Quando assim a vara é projetada para este cabo de luta, esta secção aqui de baixo, com certeza leva reforço no grafite ou numa malha de material como fibra de vidro, para assim dar esta condição de ter a segunda mão acima, fazendo força também com a empunhadura, tá? Isso é um detalhe que algumas pessoas podem interpretar como se fosse todos os blanks iguais. Não, se você assim quer ter um blank com uma área de cabo de luta, você tem que comprar com esta especificação, tá? Para que tal, quando fizer uso da segunda mão, o blank trabalhar de forma a não se fragmentar ou em cima ou logo abaixo aqui, tá? Devido ao estresse. Existem metodologias que nós podemos aplicar então para que assim brigarmos com peixes pesados, não tendo a necessidade de segurar então na parte do blank nu, ou seja, na estrutura tubular, sem o projeto para a segunda mão, e a gente vê muita gente aí segurando fora da empunhadura no blank, fazendo força com a segunda mão, quando na verdade isso vai acabar gerando um estresse e uma quebra de equipamento. E depois a culpa é sempre do peixe, nunca do pescador ou do mosqueiro. Ok? Muito bem. Com isso, nós temos então especificados alguns detalhes. É de certo que vocês podem ver então varas com peso acima de 10 com este comprimento todo ocupado por a cortiça, tá? Ou seja, o cabo da empunhadura mais o cabo de luta emendado, sem essa secção aqui do blank aparente. Isso em varas mais modernas foi estendido, de forma a nós termos então o cabo para assim arremessar, que seria o croc grip, com 8 polegadas mais 3 polegadas, que seriam então envolvidas com cortiça, e mais as 5 polegadas e meia, gerando aí em torno de 17 a 18 polegadas, ou aproximadamente 44 a 45 centímetros, todos nesta área aqui, onde nós temos então a empunhadura e mais o cabo de luta. Desta forma você vai continuar arremessando, mesmo com o cabo inteiriço até aqui em cima, na base, aonde é correspondente, até porque o design vai ter para este fim. E aqui em cima vai ter um apoio um pouco diferenciado do padrão charuto. Tá? São esses pequenos detalhes que são interessantes de se conhecer quando assim você vai fazer as suas varas ou até modificar alguma coisa que assim te agrade mais.